Estamos de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. E neste segundo bloco nós continuaremos a debater sobre eleições e alistamento eleitoral. E já aqui na bancada, comigo e com Fábio Hunter, Rodrigo Nunes, que é o nosso convidado debatedor de hoje. Ele é bacharel em Direito, é servidor da Justiça Eleitoral, hoje na chefia da 32ª Zona Eleitoral em Areia Branca, professor de cursos de pós-graduação, como o Fábio já apresentou, né, Fábio? Exatamente. E vamos continuar aqui. Você que ainda não mandou essa pergunta, ainda dá tempo, mande através do nosso número do WhatsApp, 99905-9769. Boa noite, Rodrigo. Seja bem-vindo aqui ao programa Cidadania, mais uma vez. Falando aqui em nome da nossa produção toda, né? Nosso amigo Márcio, doutor Evaldo, todo mundo. Rodrigo, logo de cara, uma pergunta bem objetiva, né? Qual a importância da eleição para o Brasil, né? Nós que temos um país de dimensão continental, né? Eu que já trabalhei um pouco nas eleições, a eleição é algo efervescente, né? Aqueles 3 últimos dias que antecedem a eleição, uma coisa de louco dentro do cartório eleitoral. Eu queria você, com a sua experiência, a importância da eleição para o Brasil, falando também um pouquinho da consciência do eleitor, como é que tem mudado, puder dar uma pincelada também sobre as redes sociais, aquela importância toda. Seja bem-vindo ao Cidadania. Boa noite, Fábio, boa noite, Joyce, boa noite a todos os telespectadores. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite, né? Nós já estivemos aqui presentes em outras oportunidades, e abraçar esse projeto novo eleitoral com o professor Evaldo, com o colega Márcio, e que já está tomando de conta que já deu certo, né? O novo eleitoral já é referência aí no estudo do direito eleitoral. Essa pergunta é bem pertinente, Fábio, porque as eleições, como vocês já bem falaram, o processo eleitoral ele se torna um instrumento que vai basilar o Estado Democrático de Direito, né? Norberto Bobbio já dizia que é através do processo democrático, através das eleições diretas, que o sistema democrático se contrapõe a um sistema autoritário, a um sistema ditatorial. Então, é importante que o processo democrático aconteça, e aconteça, sobretudo, sem vícios. Porque no Estado de Direito que nós vivemos, e esse Estado de Direito é democrático, a democratização não se faz somente pelo acontecimento em si das eleições, mas sim que as eleições ocorram, e como bem conclama o professor Dr. Evaldo aí em todos os seus instrumentos, redes sociais, que ocorram de maneira limpa, de maneira coerente, que não haja abuso de poder, abuso econômico, dentre outros. Pela livre vontade, né? Só uma pequena observação, pela livre vontade do eleitor, que sim, essa vontade não seja, vamos dizer assim, forçada, né? Ou seja tendenciosa. É importante não se restringir esse ângulo das eleições. Não é preciso somente que ocorra eleições para que se suplante a democracia, não. É preciso que ocorram as eleições, e ocorram eleições transparentes, limpas, fidedignas, com a vontade mais transparente e mais basilar do eleitor. Eu acredito, no nosso dia a dia, nós trabalhamos atendendo eleitores, né, eleitores, advogados, enfim, políticos, candidatos, e no dia a dia a gente tem sentido ao longo aí, desses 10 anos de justiça eleitoral, que a consciência ela tem melhorado, né? A gente sabe que há muito a crescer, há muito a se combater, principalmente a questão da política em si, né? Não tem como a gente não rememorar a abordagem de Bertold Brecht, né? O pior analfabeto é o analfabeto político, né? E hoje a gente vive essa dimensão. A política em si, ela afasta eleitores, a gente atende muitas pessoas que tiram título tardiamente, com o respaldo de que não necessita ou não tem vontade de votar, não tem interesse em participar do pleito. Eu acredito que nesses últimos anos haja melhorado a conscientização, mas também temos muito a fazer, principalmente nessa volta da preocupação do eleitor em entender de política, né? Até porque hoje, quando o eleitor, o cidadão diz, não, eu não quero saber de política, isso aí não é absoluto. De um meio ou de outro ele termina interferindo, né? Seja por uma ilusão midiática, seja
enfim, por uma conveniência familiar, né? Então, voltando às frases do Bertold Brecht, o pior analfabeto é o político. E o pior ainda é aquele que nem sequer quer saber de política. Isso a gente está mudando e precisamos continuar debatendo, principalmente nas escolas e fortalecendo a educação. E interessante, Rodrigo, é que muitas vezes, como você bem falou, o cidadão diz, olha, eu não quero saber de política, né? Política não me interessa. Mas é aquele mesmo cidadão que ele está numa fila do hospital, esperando 3, 4, 5 meses por uma cirurgia, é aquele mesmo cidadão que ele não tem segurança e todos esses fatores que o filho dele não tem educação, e tudo isso gira em torno da política, do seu representante que você escolheu, que não está fazendo a representação, vamos assim dizer, né? Então passa muito por isso. É bem verdade. A escolha do voto em si não é somente chegar na urna eletrônica e digitar números escolhendo um candidato. Você determina a governança em si do seu Estado. Os representantes políticos que vão comandar e definir todas as diretrizes públicas, que vão comandar o orçamento, que vão elaborar as leis, né, que vão fiscalizar a própria administração pública. Enfim, é um direito público subjetivo, notório, o voto, mas também uma obrigação moral. Mais do que uma obrigação legal, uma obrigação moral. É claro que aquele debate de ser obrigatório ou não, a gente precisaria aprofundar isso, seria um programa em si. Poderia ser um programa exclusivamente para isso. Eu pessoalmente defendo a tese de que o voto deveria ser facultativo, né? Não deveria ser obrigatório. Mas, enfim, atentar para a responsabilidade que advém daquelas teclas digitadas na urna eletrônica. Rodrigo, falando sobre alistamento eleitoral, nós gostaríamos que você explicasse ao nosso telespectador o que significa o alistamento eleitoral, quem é obrigado a votar e a questão do domicílio eleitoral. O que significa o domicílio eleitoral? Isso, essa pergunta é muito interessante, porque no dia a dia, junto aos eleitores, nós identificamos ainda várias e várias dúvidas. O alistamento eleitoral em si é um procedimento administrativo, né, um procedimento jurídico administrativo. Né, o professor Adriano Soares da Costa, Joel Cândido, eles afirmam que o alistamento, na verdade, é um ato declaratório, onde a Justiça Eleitoral somente vai declarar, a partir dos requisitos do eleitor, que ele se encontra apto ao sufrágio universal. Esse alistamento, ele se dá através do preenchimento de um formulário específico da Justiça Eleitoral. Esse formulário é um RAI, Requerimento de Alistamento Eleitoral, e onde ele declara todos os seus atributos, inclusive, dentre eles, o domicílio eleitoral, né? E essa definição do domicílio eleitoral vem a ser bastante pertinente no que diz respeito ao processo de alistamento eleitoral. Em verdade, é preciso que se diga que é nesse domicílio eleitoral onde está o bojo de várias transferências fraudulentas, crimes eleitorais. Tá? É uma dúvida bastante interessante e eu preciso dizer que o domicílio eleitoral em si, ele possui um ângulo de visão, um ângulo de atuação bem mais amplo que o domicílio civil. Né? O domicílio civil é necessário que o cidadão ele tenha o ânimos definitivos, né? de residir, de morar, de fixar residência. Enquanto que o domicílio eleitoral, ele tem uma ampliação muito mais larga. Né? O domicílio eleitoral, ele se caracteriza pelo ânimos de afetividade. Então, eu tenho um patrimônio em uma cidade, mas resido em outra. Eu estudo em uma cidade, mas moro em outra. Ou eu tenho uma casa de praia em outro município e tenho interesse em participar. Tudo isso invoca, né, e respalda o domicílio eleitoral do cidadão. Exemplos bem típicos aqui da nossa cidade para o cidadão bem entender. O moçoroense tem domicílio, residência em Mossoró, mas tem uma casa de veraneio em Tibau. Né? E aí ele pergunta se ele pode ser eleitor no município de Tibau, e a resposta só pode ser afirmativa, porque ele tem um domicílio em Tibau e por isso ele tem um vínculo patrimonial, ele tem um vínculo afetivo. Né? Da mesma forma que cidadãos que moram em uma cidade, mas trabalham em outra cidade. Né? É o meu caso, eu tenho residência em Mossoró, trabalho em Areia Branca,
sou eleitor na cidade de Areia Branca, né? Então, esse domicílio eleitoral possui esse vínculo bem mais largo do que o próprio domicílio civil. O eleitor se dirige a um dos cartórios eleitorais, né, portando documento de identidade, comprovante de residência, tá? E a partir do preenchimento do requerimento de alistamento eleitoral, ele se torna eleitor, né, e recebe o título eleitoral na hora. E para quem quiser votar nas próximas eleições e ainda não é eleitor, ainda não fez o cadastro, o alistamento eleitoral, até que data ele pode se alistar para votar nas próximas eleições? Isso, muito importante, né? O calendário eleitoral, inclusive, já foi divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral e há um limite, né? Até 150 dias antes do pleito eleitoral, o cadastro é fechado. Por isso, aqueles que atingiram já a maioridade, 18 anos, que são obrigados a votar, como já foi bem dito, né? Ou aqueles que já têm 16 anos, já ultrapassaram os 16 anos, embora não seja obrigatório, entre 16 e 18, mas têm o interesse em votar, eles precisam ir até 4 de maio do próximo ano, que é a data final, né, para requerer o alistamento eleitoral e transferências, revisões, né? Aqui em Mossoró nós tivemos a revisão biométrica, quem ainda não participou, né, que está com o cadastro eleitoral pendente, então tem até 4 de maio. É importante que se diga que 4 de maio é a data limite para alistamento e transferência. Se você tiver perdido o título, Fábio, coisa que não acontece com você, porque você é muito organizado, mas caso perca o título até lá, você tem até 22 de setembro para requerer a segunda via, né? Então a segunda via você tem até 22 de setembro, né, 15 dias antes da eleição para isso porque nos casos de emissão de segunda via, o cadastro ele já está feito, né, pressupõe-se que a pessoa já votou alguma vez, né, então nada mais é que uma reimpressão. Uma reimpressão do título de eleitor, né? Isso, é bem verdade. Então, segunda via tem esse prazo mais estendido, agora alistamento de transferências, aqueles que já passaram dos 18 anos, que tem interesse em prestar concurso público, né, que não quer ter nenhum problema com relação à quitação eleitoral, CPF, passaporte, matrícula em faculdade, tudo isso até 4 de maio do próximo ano. Só aproveitando essa questão, aproveitando a deixa, quem quiser ser mesário voluntário, como pode proceder? Tem que se dirigir à zona eleitoral? Nós temos 2 canais, o mesário voluntário, que é um programa até do nosso regional, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, é um programa bastante importante e existem 2 meios, né, de inscrição. Um através da internet, no canal da internet, em todas as eleições o regional disponibiliza, ou através da inscrição no próprio cartório eleitoral. E aí você se habilita a trabalhar, né, a partir da sessão mais próxima à sua casa ou na sua própria sessão, e algumas vantagens estão inseridas nesse contexto do trabalho de mesário. Bom, o nosso segundo bloco está acabando, mas nós voltaremos no próximo bloco, depois do nosso intervalo, com perguntas dos nossos telespectadores sobre o tema eleições e alistamento eleitoral. Então, você que ainda não mandou a sua dúvida, pode mandar que o Rodrigo, e juntamente com o Fábio Hunter e comigo, nós vamos continuar a debater esse tema. Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos, volta já.